que foi, diretor? O que você quer aí? Bom, olha, a gente vai falar sobre o QEM humano agora. Tem uma reportagem, porque o Bruno Tálamo, lá direto de Uberlândia, ele estava e esteve com a mãe, a dona Marli Borges, a mãe do Celso Santebanes, a mãe do QEM humano, no dia que ela foi visitá-lo na UTI, quando a família resolveu criar coragem e contar para ela, porque ela não pode ter fortes emoções, e aí é claro que ela quis ir ver o filho de qualquer maneira, e eles a levaram até o hospital de Uberlândia, até a UTI. Quando ela saiu de lá, vocês se lembram que a gente ainda disse isso aqui, ela falou que não tinha mais esperança nenhuma que ela ia perder o filho dela, como ela tinha perdido o outro de 16 anos, que ela não queria que isso acontecesse, mas ela não via outra maneira de encarar a situação, como realmente não ter esperanças que ele sobrevivesse pelo estado que ela o viu. E aí o Bruno Tálamo conversou com a mãe do QEM humano, como você vai ver agora. O estado de saúde de Celso Santebanes, de apenas 20 anos de idade, ainda é muito delicado. De acordo com o último boletim médico divulgado, o risco de morte ainda é iminente. No entanto, o quadro clínico do modelo apresentou uma pequena melhora nas últimas horas. As drogas vasoativas que o mantêm respirando através de aparelhos começaram a ser retiradas da medicação. Bom, Sônia Abrão, aqui ao meu lado eu tenho a senhora Marli Borges, ela que é a mãe do Celso Santebanes, do QEM humano, como ele é nacionalmente conhecido. É a primeira vez que ela vem visitar o filho. As pessoas perguntavam por que ela não estava aqui no hospital visitando o filho juntamente com os outros parentes que estão aqui na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Então vou perguntar para ela, a primeira vez que visita o Celso Santebanes, qual foi a impressão que você teve? Conversou com o médico? Não conversei com o médico, porque ele não estava. O estado dele é crítico. Tá ligado a aparelhos, só respirando, só o corpo todo coberto de remédio amarelo, inchado, os braços muito inchados, as pernas. A senhora chegou a vê-lo? Cheguei. Ele está nas mãos de Deus, para falar a verdade. Eu não tenho esperança que ele venha sobreviver dessa. E a senhora é da cidade de Araxá? Sou da cidade de Araxá. A senhora veio hoje, nesta sexta-feira, visitá-lo. Nos outros dias a senhora não pôde estar aqui. É a primeira vez que a senhora o visita? É a primeira vez. Eu não vim porque eu tenho uma filha de 1 ano de idade. E eu não pude deixar a menina só com a minha mãe, porque a minha mãe é idosa. Aí, por isso eu não vim. Agora você, olhando para o seu filho, a gente sabe que coração de mãe é impressionante, né? A mãe, ela tem um sexto sentido. A senhora olhando para o Celso, o que a senhora sentiu? A senhora acredita que ele possa sair dessa? O que diz o seu coração de mãe agora? Meu coração de mãe diz para mim que ele não vai sair vivo dessa. Mas se acontecer dele sair vivo dessa, ele tem que ajoelhar e pedir e agradecer muito a Deus pela vida, porque a vida a nossa vida é o dom mais precioso desse mundo. Agora, dona Marli, foi tudo muito repentino, né? Ele se internou, na verdade, para tratar de infecções provocadas por aplicações de hidrogel nas pernas e acabou descobrindo uma doença, a leucemia linfóide aguda, que é o tipo mais grave de leucemia. Tudo de repente que atingiu a família de vocês. Uma notícia drástica dessa e de forma inesperada. É muito triste. A família toda está abalada com isso. Eu nem sei mais o que fazer. Existem outros casos de pessoas com câncer na família de vocês? A minha tia morreu com câncer. Minhas tias, né? O que impressiona também é a quantidade de pessoas sensibilizadas com o caso do seu filho. Muitas pessoas na internet, fazendo correntes de oração. Isso, de certa forma, conforta saber que seu filho é uma pessoa tão querida, né, dona Marli? Conforta. Eu peço ao mundo inteiro que orem por ele. As pessoas que admiram, que gostam dele, oram por ele, peçam a Deus para tirar ele dessa, porque eu já não aguento mais ver ele em coma. De acordo com o último boletim médico divulgado,
ele apresentou uma pequena melhora, pelo menos é o que diz o documento oficial aqui do hospital de Uberlândia. Isso pelo menos dá uma esperança, né, dona Marli? Ainda dá, porque o coração dele ainda está batendo. O corpo não mexe, mas o coração ainda está batendo. A senhora chegou a conversar com ele? Mesmo que ele não discute, a senhora chegou a mencionar algumas palavras para o Celso? Cheguei a conversar com ele. E quando eu estava conversando com ele, ele chegou a mexer as pálpebras dos olhos. E o coração dele começou a bater com mais frequência. A senhora, como mãe, sente que ele escutou o que a senhora dizia? Ele escutou o que eu estava conversando com ele. Ele sente vontade de viver. O que a senhora disse para ele? Eu disse para ele: fé em Deus, meu filho, que Deus vai te tirar dessa. Pessoa muito querida, que inclusive esteve nos nossos estúdios conversando com a Sônia Abrão quando ele estava bem, e realmente uma coisa a gente pode afirmar é que é uma pessoa muito querida e muito humilde, o filho da senhora, viu? Ele é muito humilde, mas coitado, agora está dependendo só das forças de Deus para poder sair desse quadro crítico. A senhora tem acompanhado nas redes sociais, apesar das correntes de oração, das vibrações positivas, muita gente também tem criticado a postura do Celso de ter feito muitas cirurgias plásticas, de ter se preocupado muito com a vaidade. Claro, isso aí não tem nada a ver com a situação dele atual. É importante frisar que a doença dele, o quadro de leucemia linfóide aguda, não tem nada a ver com as aplicações de hidrogel, com as cirurgias plásticas que ele acabou realizando. Mas muita gente fala muita besteira, não sei se a senhora se inteirou, muita gente dizendo que ele procurou o problema. Na verdade, isso daí não tem nada a ver. Chateia a senhora ler esse tipo de coisa? Chateia muito, porque ele não... Eu acho que não foi só pela aplicação do hidrogel. Não teve nada a ver, isso é constatado já clinicamente que a doença dele, a leucemia linfóide aguda, não tem nada a ver com as aplicações de hidrogel que ele realizou. Qual foi a última vez que a senhora conversou com o Celso, ele escutando a senhora, ele bem de saúde? A senhora se recorda do último encontro que vocês tiveram? Foi no final de ano, foi o dia 1º de janeiro. Ele estava lá na casa da minha mãe, tão feliz, a gente estava até comemorando junto, estava muito alegre. E eu nem imaginava que ele fosse chegar num quadro tão crítico desse. Eu li em algumas reportagens, dona Marli, não sei se condiz com a verdade, a senhora pode confirmar agora pra gente, que o Celso ele tinha o sonho de ser famoso, estava até se tornando muito famoso, e o sonho dele era ajudar a família. O sonho dele era só querer ajudar a família, porque a família é pobre, simples, humilde. E ele foi para São Paulo para querer ajudar a família, porque eu sou pobre, de família muito humilde, ainda sou divorciada, agora tenho uma filha de um outro cara. A minha vida é um livro de histórias abertas, se eu for contar. É muito triste. Eu amo ele demais. Eu quero que o mundo inteiro ore por ele. Agora, o que ele está precisando é só de oração. Com toda certeza. E o Brasil está orando pelo filho da senhora. Agradeço a entrevista. Desejamos forças ao Celso, a todos os familiares, claro. Que vocês façam um bom retorno à cidade de Araxá. Bom, Sônia Abrão, tá aí, essa foi a senhora Marli Borges, a mãe do Celso Santebanhes. E nós continuamos na torcida para que ele se recupere e volte para casa o mais rápido possível. Bruno Tálamo, direto de Uberlândia, para o A Tarde é Sua. Obrigado ao Bruno Tálamo, obrigada principalmente a Marli, que num momento tão doloroso quanto esse, parou para conversar com o Bruno, explicar para o público o lado dela de mãe, porque até a semana passada todo mundo se perguntava, ele tem mãe, não tem mãe, cadê o pai? O pai inclusive já foi para Uberlândia, vai ficar revezando com o avô, fazendo companhia, cuidando do Celso também, e a mãe na última sexta-feira esteve lá para vê-lo, e ela, como eu disse para vocês, ela teve depressão
depressão pós-parto justamente no parto do Celso. Então, desde pequenininho, quem cuidou dele foi os avós, porque ela precisou passar por um tratamento seríssimo psiquiátrico, à base de remédios, ela teve muitos problemas psicológicos, ela precisou ir para Belo Horizonte se tratar, mas ela nunca se separou dele, eles continuaram, tiveram sim um relacionamento, mãe, pai, filho, uma família, ele só ficou aos cuidados dos avós para que ela pudesse se tratar. Quando ele estava já adolescente, por volta de 15, 16 anos, é que ele quis vir para São Paulo, o avô veio com ele, ficou com ele aqui uns tempos, até ele achar onde ficar, ele conseguiu tudo pela internet, ele era muito esperto, muito vivo nessa idade, e aí o avô deixou ele aqui para fazer carreira, ele fez book, agências, começou a trabalhar como modelo, e o avô voltou lá para Araxá. Ele ficou morando sozinho em São Paulo, em plena adolescência, né? Se encaminhou sozinho na carreira, mas foi aí também que sozinho ele resolveu começar a fazer as cirurgias plásticas, e aí não tinha ninguém da família aqui para segurar esse garoto, estava todo mundo lá, ninguém tinha disponibilidade para vir morar aqui com ele, na verdade. Eu acredito sim, eu tenho fé, eu acredito em milagre. Eu acho que ele está aqui na televisão, o povo brasileiro todo, o Ken humano, vamos rezar para ele. Eu mesmo me pego rezando toda hora para esse menino. Quantas vezes a gente não pensa nele? Sim, e vai mandando essa energia. Tomara Deus que eu esteja enganada. Mas o processo reencarnatório dê a ele a chance dele sobreviver e viver em paz. Mas não é o que eu sinto, como clarividente, tá? Eu vejo muita dificuldade, eu vejo assim, a sensação que dá que ele está indo, sabe? Está se desprendendo da matéria. Na verdade, o como é isso, né? Você tá preso pelo cordão prata, mas está ali, firme. Anjos podem dizer amém e você voltar e ter uma vida normal. Então vamos acreditar que esse anjo diga amém para ele, que ele consiga se ver livre dessa segunda, do maior problema dele, que é essa doença que ele tem. Que foi a doença, Sônia, realmente. Né? No último boletim, o médico foi muito explícito, né? Ele coloca, o quadro atual permanece muito grave, com risco de morte, porém estável. Outro detalhe que me surpreendeu, principalmente no Facebook, Sônia, muitas mulheres, muita gente fazendo corrente de oração, rezando o terço. Isso, né? Esse rapaz, ele sobrevivendo, ele realmente conquistou muita gente que está com pena, quer que ele sobreviva. E uma das minhas tuiteiras, a Rosilane Rios, ela colocou algo bonito, que ela falou o seguinte, olha, não critico quem. Ele foi atrás do seu sonho. Garoto corajoso que merece o nosso apoio. Esse câncer é um resgate. Estava escrito. Você acha mesmo? É o que a Márcia está falando, né? É assim, olha, existem dois tipos de câncer, né? Assim, para a parte espiritual. O câncer que você adquire com mágoa, com raiva, quando o teu coração começa a drenar só lixo astral. Então, você se envenena. É um veneno. As células param de funcionar porque você petrifica os teus órgãos de ódio. O fígado, por exemplo, é um órgão de ódio. Você passa mal de tanto ódio, você vai petrificando aquilo e o câncer vem. E existem pessoas que já trazem de outras vidas. Nós trazemos 5 sinais, sempre, para essa vida. Então, já imagino que esse menino já tenha desencarnado com esta doença, não teve o tempo necessário ou não foi permitido que o perispírito dele ficasse curado. Então ele é um menininho, para mim, que, veja bem, ele não estragou o corpo dele, imagina. Não teve nem tempo, nem ódio, nem raiva, ele estava vivendo a vida dele. Então, ele não criou esse câncer, ele se trouxe de uma outra reencarnação. Ele veio completar um ciclo. Exatamente. O perispírito dele já veio doente e chegou um momento que aquilo se manifestou. Eu acredito nisso, no caso dele. Então, como é que se explica uma criança de 3 anos, 2 anos ter câncer do nada? Se já não tem raiva, não tem ódio, a leitura dela é de amor. Então, são coisas que a gente traz de vida passada. Eu acredito piamente que ele esteja cumprindo a missão dele aqui na Terra, e eu espero em Deus mesmo
que os anjos digam amém, que ele possa sobreviver e fazer um monte de coisa maravilhosa para a vida dele. Não é o que você está vendo. Não é o que eu estou vendo. Não é o que ela está vendo. E assim, eu fiquei impressionada com o final da entrevista em que a dona Marli, ela diz, olha, minha vida daria um livro. A história dela é muito dolorosa, na verdade, de depressão pós-parto, no parto do Celso, de perder o filho há 3 anos, um garoto de 16 anos apenas, e ela disse que era tão bonito quanto ele, e agora ela se vê nessa situação, e é o que ela falou para ela, vai restar apenas a pequenininha de 1 ano de idade, que isso também é kármico, a história dessa mãe, perdeu um filho há 3 anos, agora vai perder o outro, se é que isso vai acontecer. Eu não conheço karma pior do que uma mãe e um pai perderem um filho. Eu acho que nem um câncer na gente Dói tanto. Dói menos do que a morte premente na gente, dói menos do que você perder um filho. Isso é óbvio que são karmas dela. Coitada, o que será que ela veio aprender? Resignação. Se você olhar só a vida dela aqui, você vai falar, meu Deus, Deus é injusto. Mas Deus não erra, em momento nenhum. Então, se você está enxergando uma situação como injustiça de Deus, nós estamos enganados. Deus não erra. É uma engrenagem que vem de outras vidas. São vidas e mais vidas que a gente vem para aprender aqui alguma coisa nessa vida para melhorar o nosso espírito, que é eterno. Então, assim, dói muito a gente ver isso, dói mesmo. Mas o que a gente pode fazer é orar, não é? Que é o que o Brasil inteiro está fazendo. Daqui a pouco a gente vai colocar esse momento final da entrevista em que a mãe fala esse tipo de coisa, que a vida dela daria uma história muito dolorosa, isso, aquilo. Eu vou dar um recadinho, volto aqui, o Lordelo também vai falar. A gente está com a hashtag no nosso programa Força Quem Humano. Já está lotado, para vocês terem uma ideia de mensagens aí para o Quem, para o Celso Santebanes, né? Mas pode mandar as suas mensagens, muitas delas a gente vai lendo aqui no nosso programa, tá certo? Volto aqui já, aí a Marli dando essa entrevista exclusiva para o nosso repórter, o Bruno Tálamo, lá em Uberlândia. Bom, agora você vai ver o trecho exato em que a mãe do Quem Humano fala sobre a vida dela. Vamos lá. O estado de saúde de Celso Santebanes, de apenas 20 anos de idade, ainda é muito delicado. De acordo com o último boletim médico divulgado, o risco de morte ainda é iminente. No entanto, o quadro clínico do modelo apresentou uma pequena melhora nas últimas horas. As drogas vasoativas que o mantêm respirando através de aparelhos começaram a ser retiradas da medicação. Bom, Sônia Abrão, aqui ao meu lado eu tenho a senhora Marli Borges, ela que é a mãe do Celso Santebanes, do Quem Humano, como ele é nacionalmente conhecido. É a primeira vez que ela vem visitar o filho. As pessoas perguntavam por que ela não estava aqui no hospital visitando o filho juntamente com os outros parentes que estão aqui na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Então vou perguntar para ela, a primeira vez que visita o Celso Santebanes, qual foi a impressão que você teve? Conversou com o médico? Não conversei com o médico, porque ele não estava. O estado dele é crítico. Tá ligado a aparelhos, só respirando, o corpo todo coberto de remédio amarelo, inchado, os braços muito inchados, as pernas. A senhora chegou a vê-lo? Cheguei. Ele está nas mãos de Deus, para falar a verdade. Eu não tenho esperança que ele venha sobreviver dessa. E a senhora é da cidade de Araxá? Sou da cidade de Araxá. A senhora veio hoje, nesta sexta-feira, visitá-lo. Nos outros dias a senhora não pôde estar aqui. É a primeira vez que a senhora o visita? É a primeira vez. Eu não vim porque eu tenho uma filha de 1 ano de idade. E eu não pude deixar a menina só com a minha mãe, porque a minha mãe é idosa. Aí, por isso eu não vim. Agora você, olhando para o seu filho, a gente sabe que coração de mãe é impressionante, né? A mãe, ela tem um sexto sentido. A senhora olhando para o Celso, o que a senhora sentiu? A senhora acredita que ele possa sair dessa? O que diz o seu coração de mãe agora? Meu coração de mãe diz para mim que ele não vai sair vivo dessa. Mas se acontecer dele sair vivo dessa, ele tem que ajoelhar e pedir e agradecer muito a Deus
pela vida. Porque a vida a nossa vida é o dom mais precioso desse mundo. Agora, dona Marli, foi tudo muito repentino, né? Ele se internou, na verdade, para tratar de infecções provocadas por aplicações de hidrogel nas pernas e acabou descobrindo uma doença, a leucemia linfóide aguda, que é o tipo mais grave de leucemia. Tudo de repente que atingiu a família de vocês. Uma notícia drástica dessa e de forma inesperada. É muito triste. A família toda está abalada com isso. Eu nem sei mais o que fazer. Existem outros casos de pessoas com câncer na família de vocês? A minha tia morreu com câncer. Minhas tias, né? O que impressiona também é a quantidade de pessoas sensibilizadas com o caso do seu filho. Muitas pessoas na internet, fazendo correntes de oração. Isso, de certa forma, conforta saber que seu filho é uma pessoa tão querida, né, dona Marli? Conforta. Eu peço ao mundo inteiro que orem por ele. As pessoas que admiram, que gostam dele, oram por ele, peçam a Deus para tirar ele dessa, porque eu já não aguento mais ver ele em coma. De acordo com o último boletim médico divulgado, ele apresentou uma pequena melhora, pelo menos é o que diz o documento oficial aqui do hospital de Uberlândia. Isso pelo menos dá uma esperança, né, dona Marli? Ainda dá, porque o coração dele ainda está batendo. O corpo não mexe, mas o coração ainda está batendo. A senhora chegou a conversar com ele? Mesmo que ele não discute, a senhora chegou a mencionar algumas palavras para o Celso? Cheguei a conversar com ele. E quando eu estava conversando com ele, ele chegou a mexer as pálpebras dos olhos. E o coração dele começou a bater com mais frequência. A senhora, como mãe, sente que ele escutou o que a senhora dizia? Ele escutou o que eu estava conversando com ele. Ele sente vontade de viver. O que a senhora disse para ele? Eu disse para ele: fé em Deus, meu filho, que Deus vai te tirar dessa. Pessoa muito querida, que inclusive esteve nos nossos estúdios conversando com a Sônia Abrão quando ele estava bem, e realmente uma coisa a gente pode afirmar é que é uma pessoa muito querida e muito humilde, o filho da senhora, viu? Ele é muito humilde, mas coitado, agora está dependendo só das forças de Deus para poder sair desse quadro crítico. A senhora tem acompanhado nas redes sociais, apesar das correntes de oração, das vibrações positivas, muita gente também tem criticado a postura do Celso de ter feito muitas cirurgias plásticas, de ter se preocupado muito com a vaidade. Claro, isso aí não tem nada a ver com a situação dele atual. É importante frisar que a doença dele, o quadro de leucemia linfóide aguda, não tem nada a ver com as aplicações de hidrogel, com as cirurgias plásticas que ele acabou realizando. Mas muita gente fala muita besteira, não sei se a senhora se inteirou, muita gente dizendo que ele procurou o problema. Na verdade, isso daí não tem nada a ver. Chateia a senhora ler esse tipo de coisa? Chateia muito, porque ele não... Eu acho que não foi só pela aplicação do hidrogel. Não teve nada a ver, isso é constatado já clinicamente que a doença dele, a leucemia linfóide aguda, não tem nada a ver com as aplicações de hidrogel que ele realizou. Qual foi a última vez que a senhora conversou com o Celso, ele escutando a senhora, ele bem de saúde? A senhora se recorda do último encontro que vocês tiveram? Foi no final de ano, foi o dia 1º de janeiro. Ele estava lá na casa da minha mãe, tão feliz, a gente estava até comemorando junto, estava muito alegre. E eu nem imaginava que ele fosse chegar num quadro tão crítico desse. Eu li em algumas reportagens, dona Marli, não sei se condiz com a verdade, a senhora pode confirmar agora pra gente, que o Celso ele tinha o sonho de ser famoso, estava até se tornando muito famoso, e o sonho dele era ajudar a família. O sonho dele era só querer ajudar a família, porque a família é pobre, simples, humilde. E ele foi para São Paulo para querer ajudar a família, porque eu sou pobre, de família muito humilde, ainda sou divorciada, agora tenho uma filha de um outro cara. A minha vida é um livro de histórias abertas, se eu for contar. É muito triste. Eu amo ele demais. Eu quero que o mundo inteiro ore por ele. Agora o que ele está precisando é só de oração. Com toda certeza. O Brasil está orando pelo filho da senhora. Agradeço a entrevista.
Desejamos forças ao Celso, a todos os familiares, claro, que vocês façam um bom retorno à cidade de Araxá. Bom, Sônia Abrão, tá aí, essa foi a senhora Marli Borges, a mãe do Celso Santebanhes. E nós continuamos na torcida para que ele se recupere e volte para casa o mais rápido possível. Bruno Tálamo, direto de Uberlândia, para o A Tarde é Sua. É comovente mesmo o depoimento da dona Marli, a mãe do Quem Humano, do Celso Santebanhes, né? E assim, coração de mãe não se engana, ela sentiu sim que o filho estava ouvindo o que ela estava dizendo, ela percebeu que o coração dele começou a bater mais acelerado, o que indica que ele possa ter se emocionado ali, e ela tem ainda a sensação que ela vai perdê-lo, mas é aquela história, ela não perde a fé em Deus, ela também está à espera de um milagre, não é? Eu queria até pedir para as pessoas, existe um salmo, que é um salmo que ajuda a trazer pessoas do coma, é o 119. É um salmo mais comprido que a gente tem na Bíblia. Mas assim, perder 5 minutos para ajudar, não custa nada, gente. Não é perder, é ganhar. Então, orar o salmo 119, para que Deus dê a esse menino essa chance de voltar e quem sabe tentar e curar essa doença dele, porque eu fico vendo essa mãe, a história desse menino sair cedo de casa, o que ele deve ter corrido. Não é fácil um menino fazer plásticas também. A gente sabe que depois da plástica a pessoa fica deitada, é uma série sozinho, né? Então, isso que eu fiquei sozinho, né? Quer dizer, ele foi atrás, ele lutou, está lutando ainda, por que não? Está lutando para estar vivo. E repito, coma não é morte, gente. Pelo amor de Deus, esse negócio de desligar aparelho também tem que tomar um certo cuidado, porque é Deus que leva a gente. Então, ele está ali do lado, a alma dele está ali, pensando, sentindo, e veja, ele já sentiu a mãe, ele já sentiu no toque, então a alma dele já está... Sentiu a família toda, ele não né? sentiu? Mãe, ele já tios, chorou, chorou, ele já quis mexer os olhinhos. É a lei da sobrevivência. Então, ele está tentando essa sobrevivência. Mais do que isso, se ele conseguir sair disso, o que eu repito, eu acho difícil, que ele tenha essa chance de se curar dessa leucemia. Porque é um menino muito bonito e me parece muito inteligente. Muito, muito, e de muito bom coração também, viu, gente? E parece um jeito simples, não é? Simples. Ele pode ser assim, muita gente fala, ele é doidinho, ele tinha uma coisa ainda de criança com ele, né? Entendi. A gente notava, ele tinha até uma ingenuidade, né? Mas ele é uma pessoa de raça mesmo, forte mesmo, e foi atrás daquilo que ele queria. Agora, uma coisa que me deixa indignada, e eu acredito que o Lordello também, a Márcia também, é que por mais que já foi explicado que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a aplicação do hidrogel não tem nada a ver com a leucemia, o pessoal ainda continua comentando e julgando e achando que ele está pagando pelo pecado da vaidade. Gente, a história é outra, os médicos já declararam isso, mas tem gente que só quer acreditar naquilo que é a maldade, na verdade, para poder julgar, para poder se sentir o dono da verdade, para achar que com ele não vai acontecer nunca esse tipo de coisa, sabe? Faça meu favor, a verdade está aí, nua, clara, todas as informações estão sendo passadas, então qual é? Isso que vocês estão fazendo não é legal, na verdade. É isso mesmo, Sônia. A André Surak foi vítima da vaidade. Ela Sim. foi. O Quem Humano fez a aplicação do hidrogel? Fez. Ia pagar um preço por isso mas também. A doença dele é completamente distinta. Esse garoto foi vítima de uma fatalidade do destino, Sônia. No auge da carreira dele, porque ele quis ter uma carreira, ele quis fazer sucesso, ele se inventou. Eu acho que ele comete um erro, não sei se a gente pode falar de erro, Sônia. Ele se admitia o Quem Humano, ele trocou de nome. O nome dele é Celso Pereira Borges. Ele, aos 15 anos, ele falou, não, esse nome não é artístico. Eu sou agora Celso Santebanhes. E eu imaginava que o nome dele era esse. É mesmo? Eu até brincava, falei, esse cara até deu sorte com o nome, que é um nome imponente. Claro. Celso Santebanhes. E ele, Sônia, aqui nos estúdios da RTV, o que a gente pôde sentir é que ele se portava realmente como Celso Santebanhes. O Celso Pereira Borges ficou lá em Araxá. Estava quietinho lá, adormecido com a família. E ele adotou essa outra postura, ele acreditava e ia fazer realmente uma carreira muito brilhante, mas foi acometido por um destino que ninguém podia imaginar. Quando ele esteve aqui com essas manchas, Sônia, eu já pensei, é o hidrogel.
ele vai ter os mesmos problemas da Andressa. Por isso que ele veio. E todo mundo achava. Acredito até que os médicos, logo de início, também achavam. Mas os médicos lá são excelentes. Mas o doutor que teve aqui, cirurgião plástico, não achou não. Ele achou estranho. Ele falou, não estou achando que esse tipo de lesão seja a lesão do hidrogel. Mas lá no hospital onde ele está, os médicos logo verificaram, não é. É uma leucemia rara. Agora, temos que dizer também, Márcia, que além desse problema que ele tem, que é o problema da leucemia, que é gravíssimo, ele também tem o problema do hidrogel, que pode se manifestar a qualquer momento, tendo em vista também as debilidades que ele tem. A gente não sabe como vai se manifestar a quimioterapia afetando o hidrogel, né? Nós nunca passamos por essa situação. Bom, o caso está complicado de qualquer maneira. A Márcia disse, tem muita gente pedindo, é o Salmo 119, o mais longo de todos, que ajuda a tirar as pessoas do coma, né? O 119, tá? Vamos voltando aqui. Se queria acrescentar alguma coisa? Eu só queria o seguinte, Sônia, eu acabei descobrindo a data de aniversário do Celso. Qual é? E a Márcia é uma especialista em astrologia. Eu acho que através da data, que eu sei que a Márcia, através da data de nascimento, ela consegue fazer algumas previsões. Márcia, o Celso nasceu no dia 30 de agosto de 1994. Essa data te diz alguma coisa? Essa data te aponta alguma coisa para ele? Eu até vou fazer um mapa astral espiritual dele, porque no mapa astral, com ênfase na espiritualidade, a gente sabe sim como é que a pessoa vai embora da Terra. É mesmo? É muito interessante. Eu não sabia dessa história de mapa astral espiritual, você tinha falado da última vez que você veio. Mas é muito sério, é muito legal. Então, usando os astros, você sabe como é que vai ser a vida daquela pessoa e você pode ir modificando. A partir do momento que você avisa, parece que é uma clarividência, mas não é. É um mapa astral espiritual. Agora, hoje aqui, nesse momento, pela data, eu estou usando aqui a minha paranormalidade. Ele é filho de São Lázaro. Ele é abençoado por... ressuscitou, não foi? Pois é. Pois é. Ele é filho de São Lázaro. E São Lázaro, filhos de São Lázaro, normalmente impressionante. Lázaro tinha o que no corpo, gente? Lepra, né? Lepra. Manchas, doença. Do que ele tem? Ele não tem umas doenças pelo corpo? Então, se eu fosse a mãe dele, eu ia fazer, eu até mandar um banho para fazer nele, as ervas que São Lázaro, que filhos de São Lázaro devem usar para curar o corpo. Então é assim, ele é bem filho de São Lázaro. E São Lázaro ressuscitou. Que coincidência, né? Não é demais? O Padre Antônio Maria fala que é deusdência, não é? Não é coincidência. Não é demais? É demais. Porque como ele é de 30 de agosto, ele já é virginiano. E virginiano, todo virginiano é filho de São Lázaro, não é só o quem que é filho de São Lázaro. Então, eles têm normalmente uma segunda chance, como Lázaro teve, tá? Então, eu vou me apegar a isso, mas, de novo, acho muito difícil. Vou fazer o mapa astral, vou mandar para vocês, para a gente comentar aqui depois. Isso eu preciso sentar para fazer, mas, assim, eu continuo te dizendo que, pela data, acho muito difícil. Porque Lázaro tinha o problema de pele, que é o que ele está tendo. E vamos ver, vamos pedir a Deus para que ele realmente consiga sair dessa. Tá, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês o que disse o tio que ficou mais tempo com ele na UTI em relação à aparência dele agora, né? Realmente com o problema renal, tudo se altera mesmo, viu? Você vai ver agora o depoimento de uma das tias do Quem Humano, vamos lá. Eu acabei recebendo essa notícia que eu estou com leucemia. E a tia do modelo conta emocionada que Celso chegou a apertar sua mão, mesmo sedado. Eu estou aqui com o seu Vilmar e a dona Irani, são tios do Celso, e vocês acabaram de sair da visita. Eu quero saber como é que vocês viram o Celso, como é que tá. No momento, eu não achei ele bom. Um dia pode estar melhor, outro dia pode estar pior. Agora, o Celso se encontra em coma e a gente recebeu informação que a senhora ontem, ao visitá-lo, né, a senhora acabou conversando com ele e a senhora sentiu ele apertar a mão da senhora, foi isso? Não, foi um apertozinho bem devagarzinho, bem levezinho, mas sim. Eu estou conversando com ele, passando a mão na cabecinha dele e peguei na mão dele e falei para ele,
falei, meu filho, se você estiver me ouvindo a sua vozinha, você... Porque ele me chama de... Eu sou tia, você entende? Mas ele me chama de vozinha, vó gorda. Então, eu falei para ele, falei, se você estiver escutando a vó gorda, você dá um sinal para a vovó. Ele foi e apertou minha mão, um pouquinho só, mas apertou assim. Eu jamais ia imaginar que acontecesse uma coisa dessa na minha vida. Eu sou um jovem, tenho 20 anos. Tá aí, olha, viu? Antes da gente comentar, deixa eu pegar, porque tem muito programa ainda pela frente, mas já pegar os contatos aqui dos nossos convidados. Fala, Lordelo. Sônia, eu queria passar meu Twitter, o @Jorge Lordelo, o Facebook, o Jorge Lordelo Oficial, o Instagram, o @Jorge Lordelo Oficial, e fazer um convite, Sônia, hoje à noite eu estou no Rede TV News com um quadro chamado Dicas do Doutor Segurança. Que legal. Toda segunda-feira, às 22h20, aqui no Jornalismo da Rede TV, eu vou dar uma dica super bacana para a família, para minimizar risco contra a criminalidade. E hoje a dica é, assim, espetacular. Estreia hoje. Estreia hoje no Rede TV News, que começa às 22h20 aqui na Rede TV. Maravilha, viu? Márcia Fernandes. O meu telefone é 011 3711 0180. E assim, onde eu vou todos os dias é no meu Face, que é Sensitiva Márcia Fernandes. Eu respondo a 20 pessoas, sagrado para mim. Dificilmente eu não faço isso. Todos os dias as pessoas fazem perguntas e eu estou lá no Face respondendo com muito carinho. Então é meu Facebook, que eu tenho Instagram, etc, mas onde eu fico mais é no meu Facebook. E o www.marciafernandes.com.br, onde eu tenho blogs diários sobre espiritualidade. Maravilha, olha, livros da Márcia Fernandes também, como esse, por exemplo, que você está vendo aqui, o horóscopo nosso de cada dia, também pelo site você consegue, tá bom? Tá aí, ó, www.marciafernandes.com.br, tá certo? Bom, vou dar um recadinho ou o Lordelo fala que a gente tinha uma coisa para acrescentar? Pode falar, Lordelo. Não, eu reparei muito bem do que o tio falou e a mãe, que estiveram com ele, apertaram a mão e elas acreditam que ele apertou de alguma maneira. Sônia, eu conversei com médicos e agora 2 enfermeiras entraram em contato comigo pelo Twitter que trabalham com gente em coma. Eles alegam que é espasmo, que é uma impressão que o familiar está tão ávido, aperta a mão. Então, infelizmente, Sônia, é que o médico diz, o caso é grave, estável. Né? Mas vamos acreditar realmente no milagre, como disse a Márcia. Tá certo. Pode falar, Márcia. Assim, tudo bem, o que os médicos dizem, jamais eu vou falar alguma coisa contra. Mas que o espírito dele está ali do lado dele, em pezinho, ouvindo tudo. E que seu pai em coma vai ouvir o que você vai falar no hospital e vai ter paz no coração. E que é importante conversar com quem está em coma, porque a alma dele, vou repetir, está grudada, é um cordão prata, está ali ouvindo, está sentindo, e que ele apertou a mão, por que não, gente? Por que não? Ele ainda não morreu, ele não foi embora, ele está ali. Ele só está no estado chamado coma, mas a alma dele está ali do lado, a mente dele está ali do lado. Então, como a mãe diz, o coração ainda bate, né? O coração ela ainda acredita bate, né? muito nessa possibilidade, realmente. Olha, eu vou ler para vocês na íntegra, o Lordelo leu o desfecho do boletim de hoje, que é o comunicado mais recente do hospital em relação ao estado de saúde do Celso Santebanes, o QUEM humano. Então, Uberlândia, 9 de fevereiro de 2015, o paciente Celso Santebanes está internado na unidade de terapia intensiva do Hospital de Clínicas de Uberlândia da Universidade Federal de Uberlândia desde o dia 4 de fevereiro com quadro de leucemia linfóide aguda Filadélfia positivo em recuperação de aplasia medular, ou seja, melhora progressiva da plaquetopenia e da imunidade, que é a neutropenia. Encontra-se no 24º dia do tratamento, em coma
coma induzido, sob sedação contínua, respirando com o auxílio do ventilador mecânico, em desmame de drogas vasoativas, ou seja, a medicação do coma está sendo retirada gradualmente, e antibiótico terapia de amplo espectro, justamente por causa da infecção do braço que agora atingiu os rins, recebendo cuidados intensivos. O quadro atual permanece muito grave, com risco de morte, porém com melhora lenta e progressiva. Assinado o Serviço de Oncohematologia do Hospital de Clínicas de Uberlândia, de Universidade Federal de Uberlândia. Em relação a essa história de transferi-lo para São Paulo, que a família pensou num primeiro momento de desespero, realmente a família não está querendo mais, percebeu que o caso é que é grave, não que seja um atendimento insuficiente do hospital, não é isso, né, Lourdela? Então, quem estava disposto a ajudar, nem precisa, porque ele vai ficar lá mesmo onde ele está, tá certo? E ó, lembrando que hoje 18h40 no Muito Show, a volta da Andressa Urach, essa também é um milagre de Deus, não é? No Muito Show, lá do Zé Luiz, da Cacau, da Siri, né? Quem mais que tá lá? Da Babi, é verdade. E também à noite, 11 da noite, no Super Pop, tá? Com a Luciana Gimenez, ao vivo, Andressa Urach contando tudo. E ontem ela fez um testemunho, disseram que foi lindo, lá no Templo de Salomão da Igreja Universal de Deus, onde ela falou que se ela fosse homem, ela teria vergonha de andar com ela, Andressa Urach, aquela Andressa de tempos atrás e que agora já morreu. E que ela é uma outra Andressa Urach. Vocês vão saber de tudo isso hoje na nossa Rede TV. Todo o dinheiro quase que ele já tinha ganho, e ele ganhou um bom dinheiro sim, ele foi investindo nas cirurgias plásticas, porque ele cismou de ser o Ken, não é? E ele ficou lindo como Ken, na verdade, porque ele já era um garoto muito bonito. Como o marketing funcionou, ele ia até fazer o reality show nos Estados Unidos no mês de janeiro, e teria o bonequinho com a cara dele, que é a cara do Ken, não é? Lançado nos Estados Unidos também, mas infelizmente veio o diagnóstico de leucemia, que não tem nada a ver com a implantação do hidrogel, e o menino hoje se encontra, segundo o tio dele, o Vilmar Aleixo, que contou ao site Ego e deu outras entrevistas, ele está desfigurado, ele está ficando realmente sem os cabelos, que já começaram a cair, mesmo com ele em coma. Ele está inchado, com aparência de gordinho, embora esteja muito magro. Ele diz que quem entra na UTI vê que na verdade ele está inchado, né? Transfigurado, e também com o problema da infecção no braço, esse braço inchado que vocês viram, e aí é que o estado dele começou a se agravar. Pegou os rins e ele está fazendo antibiótico terapia e de amplo espectro, viu? Porque eles não têm uma definição de qual seja a bactéria, e aí que a coisa está pegando, na verdade. Boa tarde, Márcia Fernandes. Boa tarde, obrigada pela estar presença aqui mais uma vez aqui com a gente. Jorge Lourdelo, né? Que conhece o Ken, conversou com ele, acompanha essa história desde o primeiro momento. A gente tem esperança e dali a pouco puxa o tapete da gente, né? Como é que você está vendo tudo isso? Sônia, a situação é muito crítica, né? A mãe não exagera quando fala da gravidade do problema. Ela é tão humilde também, né? E aconteceu, Sônia, nesse final de semana, uma série de fatos em relação ao Ken que a gente tomou conhecimento, né? Uma delas é que a família, muito humilde, inicialmente acreditou que o Ken precisava ser transferido. Desistiram, né? E queriam a qualquer momento trazer para grandes hospitais de São Paulo. Estavam pedindo ajuda. Primeiro que não é fácil, pediram ajuda, mas o que a gente pôde perceber é que ele está tendo um excelente atendimento onde ele está. O caso é muito grave e acredito eu que nesse momento não há nem condições de você fazer uma mudança. Isso a gente falou a semana passada, lembra? Não é, que a gente achava que ele não aguenta uma transferência. E a família falou isso, saiu em todas as mídias, e eu acredito que eles voltaram atrás. Foi. Estão confiando e devem confiar, porque ele está num bom hospital. A situação é grave? É grave. Outro detalhe, Sônia, que a gente veio a descobrir, que o nome do Celso não é Celso Santebanhes. É, esse nome artístico. Ele na verdade, a vida dele começou a se transformar, Sônia, aos 15 anos de idade. Foi quando ele veio para cá Não, mesmo? Sônia, aos 15 anos, ele era um garoto que tinha uma aparência física muito legal, e lá na cidade dele, de Araxá, teve um concurso de garoto bonito. Verdade. E esse concurso teve 400 crianças. Na época, foi por causa daquela novela Dona Beija.
E quem esteve lá em Araxá, que parece que teve filmagem lá, foi o ator Tony Ramos. Tony Ramos esteve lá, participa desse concurso, e o Tony Ramos praticamente aponta ele como vencedor, e ele foi o vencedor. Ele foi o vencedor mesmo. E ele ouviu da boca do Tony Ramos, que todo mundo respeita, e ele também, com 15 anos, dizendo o seguinte: olha, você é um garoto muito bonito, você tem veia artística. Que coisa. E aí, Sônia, ele incutiu isso, já tinha, mas ouvindo dele, um dos maiores atores do Brasil, ele realmente falou: não, eu vou ser artista. E uma coisa que temos que dizer, Sônia, um garoto de 15 anos, lá do interior, ele se decidiu: eu vou para São Paulo, com 15 anos de idade. Ficou vivendo aqui sozinho. Ficou vivendo, fez curso de teatro, foi fazer uma série de coisas. Maia, inclusive. Quando ele começou, ele foi picado pela cirurgia plástica. E ali ele cometeu uma série de exageros e ele começou, ele pôs na cabeça que ele deveria ser o Ken humano. Por quê? Porque com 15 anos diziam para ele: você é tão lindo, parece um boneco. E olha aí. E depois ele percebeu que ele era parecido ou lembrava o Ken, namorado da Barbie. Ele devia lembrar mesmo, Lurdelo, porque assim, ele é o mais parecido com o boneco, né? Viu que os outros têm esse outro Ken brasileiro aí, ele fez muito mais cirurgias, gastou muito mais dinheiro. E não é tão parecido. E ele não consegue, né, ser tão parecido. Então, eu acho que o Celso tinha mesmo já uma semelhança com o boneco que ele aperfeiçoou através das plásticas, você tem razão. Agora, a coragem desse rapaz, largar o interior de Minas, vir para São Paulo, sozinho, a família não tinha condições de dar apoio. O avô veio, mas ficou pouco tempo. Pouco tempo. Esse garoto ficou aqui por alguns anos, fez curso de teatro, fez book, como você disse, e estava neste principal momento da vida dele, onde ele ganhou a vida do Brasil, ia lançar o seu boneco, e na verdade, Sônia, ele ia fazer uma série de trabalhos. Aqui no seu programa, eu me recordo que na terceira vez que ele veio, na hora que a gente saiu, a gente foi tirar foto, e eu comecei a conversar com ele, eu falei: Celso, você tem um site? Ele falou: não. E eu comecei a perguntar: você tem um empresário, alguém para te ajudar? Ele falou: não. O que eu percebi, Sônia? Ele sozinho se divulgava, por ser jovem, saber mexer em vidas. Falei: Celso, eu falei: olha, você precisa ter isso, Você está vindo aqui, a gente vai te ajudar, porque ele tem talento. Você pode achar que o público pode falar: mas ele exagerou. Não. Tudo bem, mas ele tem talento e conseguiu. André Surak tinha um sonho. Boneco, A Andressa tinha o sonho de ser famosa, trabalhar em televisão, e conseguiu. E ele conseguiu também. Só que o destino fez com que ele... Puxou o tapete dele. Puxou o tapete e ele ofertasse uma doença raríssima, complicada, que a gente entende, que é óbvio, que há chance, os médicos estão trabalhando, ele já reagiu um pouco, mas a gente imagina ele sobrevivendo disso, sem cabelo, com uma situação física cresce de novo. Não tão agradável como ele gostaria de ter. Como é que ele suportaria tudo isso? Sabe, eu fico vendo assim, por exemplo, Deus vai ajudar que ele escape disso, muita gente sai do estado crítico, a Márcia vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu acho que assim, ele vai levar pelo menos 1 ano para se recuperar, talvez ele não esteja totalmente zerado da leucemia, mas a doença sob controle, cabelo cresce de novo, ele tenha uma qualidade de vida que ele possa pelo menos dar sequência àqueles 2 projetos que ele tinha, ou pelo menos ao lançamento do boneco nos Estados Unidos, porque já estava tudo preparado, e isso é uma conquista só dele também. Mas eu acredito que leve 1 ano por aí, talvez para janeiro do ano que vem ele possa fazer, né, o que estava programado para janeiro desse ano. Eu prefiro alimentar essa esperança aqui no meu coração, quem sabe, como ele já deu uns sinaizinhos de melhora, embora veio uma complicação muito mais séria, eu acho que sempre é um pontinho de luz, assim, que de repente pode se ampliar. Sensitiva Márcia Fernandes aqui com a gente. E Márcia, a gente amanheceu com notícias boas, pelo menos eu encarei assim, 2 tios e uma tia e o pai dizendo que foram vê-lo na UTI, falaram com ele, ele respondeu arqueando a sobrancelha, depois ele apertou a mão de um, ele apertou a mão do outro, ele apertou a mão do outro, ele chorou quando o pai se aproximou, e o hospital diz que não, que tudo isso são espasmos. Eu não acredito, eu acredito que tudo isso tenha acontecido de verdade, os parentes não estão sonhando, ou por mais que queiram, né, interpretar como algum sinal que às vezes acontece,
acontece, o chorar, eu não acho que seja fruto de espasmos, e eles viram lágrimas ali. Então a gente sabe que há um nível do coma, e ainda mais que a sedação dele vem sendo retirada, em que a pessoa ouve, até entende, não consegue se comunicar, ele não conseguiu nem abrir os olhos, mas ele tentou, né? E isso para mim é um bom sinal, quer dizer, ele tem condições de voltar à tona. Espiritualmente, como é que você explica isso? Eu acho que o hospital, inclusive, fala assim, não são espasmos, para não alimentar nenhuma esperança nos parentes, para o choque não ficar maior ainda, para que eles estejam preparados para uma triste realidade, que é o que tem mais chance, infelizmente, de acontecer. Mas eu acredito que tudo isso tem acontecido com ele de fato. Estar em coma, na verdade, ele continua pleno. A alma dele está ligada ao corpo físico. Né? Ele está aqui. É lógico. Quantas vezes a pessoa está em coma, a gente chega e fala assim, vá com Deus, ou fala qualquer coisa que a pessoa precisava ouvir, e ela escuta e vai com Deus. Isso acontece muito em pessoas que estão em coma como ele. Então é assim, a gente sai por aqui, que é o nosso plexo solar, e a gente fica do lado da gente e fica grudado. Quer dizer, por que ele está vivo? Existe um cordão visível para nós videntes, é um cordão prata que nos liga ao plano espiritual. Então a mente dele, ou a alma dele, como quiserem chamar, está ali do lado. Muitas vezes ele não consegue reagir, mas ele está ouvindo tudo. Então essa história de dizer que a pessoa está ali em coma e não está ouvindo, não é verdade. A pessoa vai sentir o que você está falando, vai ouvir o que você está falando, e ele aos pouquinhos está conseguindo. Imagina que lágrima é espasmo, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Aí ele está conseguindo reagir. Eu acho muito difícil, particularmente, esse menino conseguir tudo isso. Assim, você acha difícil ele escapar? Muito difícil. Se escapar dessa vez, é porque ele, na verdade, ele é muito ávido pela vida, ele é forte. A história desse menino é um homem forte, é uma criatura de postura na vida. Ele parecer tão frágil. Não é, não. Não é mesmo. O que ele quer, ele vai e consegue. Então, lá no plano espiritual, é assim. Ele deve estar conversando com os mentores. Mas escuta, eu ainda quero um tempo. Como é que faz? A gente não morre desse jeito. Nunca morre. Imagina agora que ele está ligado ao corpo físico. Ele está ali sendo, com certeza, assessorado por mentores de luz, que ajudam a gente nesses momentos. Então ele está questionando, ele pode estar pedindo para o processo, existe um processo reencarnatório. Olha, gente, eu ainda não quero ir embora, me dá uma chance, não tem história, eu tive uma chance, ele vai ter outra. Acredito que se ele voltar dessa, acho difícil a vida dele pela leucemia, pela essa coisa que ele tem. Eu acho que... Você acha que pode ser essa passagem tão breve mesmo? Pois é. Sabe, se você fala em um ano, eu não vejo esse um ano. Você não vê esse um ano. É só da minha esperança mesmo. Tomara Deus. O Brasil, olha, a oração provoca, um pensamento, uma oração provoca 3.200 MHz no nosso corpo. Sim. Então, se você pensar em mim e me mandar uma oração, eletricamente falando, a coisa é elétrica, eu vou receber essa oração. Bom, agora nós vamos falar da Bobby, a filha da Whitney Houston. E vocês se lembram que a Whitney, essa grande cantora americana, foi encontrada morta na banheira de um hotel, não é, com uma série de substâncias no organismo, acabou, né, talvez perdendo os sentidos e acabou morrendo afogada. A filha dela, a questão de uns 10 dias, 2 semanas, foi encontrada da mesma maneira que a mãe, afogada na banheira, só que do seu apartamento. Não sei se era de um hotel, era do apartamento mesmo dela, né? Olha aí, a Whitney e a filha, que agora se encontra entre a vida e a morte. Muitos sites dizem que ela já teve morte cerebral. Essa menina tem 21 anos agora, para vocês terem uma ideia. Outros não confirmam a separação, aliás, a história da morte cerebral, mas o pai da garota não quer que os aparelhos sejam desligados. E essa é a batalha dele, enquanto a polícia americana começa a fazer uma investigação para saber se isso não foi resultado de um crime, de uma agressão, porque ela tinha hematomas pelo corpo e o namorado é o principal suspeito. Aliás, é uma história muito
muito esquisita, porque esse rapaz é meio irmão dela, então não sei como é que ela pode estar namorando, isso já há mais de 2 anos, o seu meio irmão. Mas de qualquer maneira, o que impressionou o público, essas duas coisas, como é que a provável morte dela se repete de uma maneira muito parecida com a da mãe, uma morte que ela não superou até hoje, não é? E a luta do pai para não se desligar os aparelhos, isso realmente, espiritualmente é recomendável ou não, tudo isso a sensitiva Márcia Fernandes vai falar pra gente daqui a pouquinho e o Jorge Lordello também, tá bom? Márcia Fernandes, qual a sua opinião em relação a isso? O pai tá brigando para não desligar os aparelhos, deve desligar ou não espiritualmente, já sabe do ponto de vista de legislação, mas espiritualmente? Nunca. Nunca? Né? Nunca. Eutanásia, nós somos, os espíritas, somos completamente contra pelo seguinte, ela tem um tônus vital, todo mundo traz um tônus vital. Vamos imaginar que o tônus vital dela seja ela tem 21 anos, 21 anos e 30 dias. Quer dizer, a pessoa vai tirar, é como se ela fosse uma fruta verde, vai matá-la, quer dizer, vai tirar ela antes do tempo sagrado e consagrado por Deus. Esse tônus vital vai ficar ali do lado dela e ela vai ficar em tormenta espiritual até que se extinga o tônus vital. Então, pelo amor de Deus, por isso que suicidas nunca ficam bem, a gente tem que orar muito até que o tônus vital dele se esgote. Se esgote. Então, meu Deus do céu, como é que vai desligar um aparelho se ela ainda está viva? Ela ainda tem o tônus vital. Então, nós temos que aceitar os desígnios divinos, aceitar os desígnios de Deus e ficar orando para que aquela pessoa tenha uma passagem naturalmente. Naturalmente, né, Entendi. gente? Desligar os aparelhos, segundo a sensitiva Márcia Fernandes, jamais.